Bom, gente, bem-vindos. Quem está chegando a primeira vez, aqueles avisinhos, as reuniões anteriores estão lá no YouTube, no meu canal Viveca. Esses encontros estão sendo providenciados pela Loja Teosófica Esperança e pelo Grupo de Nana, do Bruno Carlucci. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente estava vendo a regra da comunidade dos essênios e vamos continuar um pouco com eles. Então, a gente vai entrar hoje na regra da comunidade, e hoje eu vou trazer pouca história e bastante ensinamento. E são textos muito bonitos. Aqui a gente tem uma réplica do texto, a regra da comunidade. A regra, só lembrando, foi encontrada nas cavernas de Qumran, faz parte dos documentos dos manuscritos do Mar Morto, em que foi encontrada uma cópia inteira, completa do texto na caverna 1, e mais 11 fragmentos de cópias de outras cavernas, né? O que indica que era um texto que circulava muito pela comunidade. A questão é que os essênios, lembrando que eles foram fundados ou criados ou surgiram lá nas margens do Mar Morto, em Qumran, e outros ramos de comunidade, né? Eles surgiram no século II AC. Então, a gente não sabe bem a data de Jesus, né? Fica aquela discussão toda que a gente já levantou, mas o fundador da comunidade essênia, que eles chamam de mestre da retidão, e seus continuadores, eles são do século II AC. Então, quando Jesus, se ele chegou lá, tudo isso são suposições que eu estou levantando junto com vocês, tá? Se Jesus esteve lá entre os essênios por um tempo que fosse, ele chegou lá uns 100 anos depois que o grupo surgiu. Então, aqui nós pensando, por exemplo, na Sociedade Teosófica, né, 100 anos depois da Blavatsky, às vezes pode fazer bastante diferença, né? Então, o que a gente está lendo é a regra do fundador dos essênios. O que Jesus encontrou foram esses ensinamentos, se ele esteve lá. Agora, como as coisas estavam funcionando, a gente não sabe, porque é muito provável que ele tenha depois saído, porque ele se distingue dos essênios depois. Mas eu vou junto com vocês, vendo as passagens, talvez vocês encontrem semelhanças, especialmente quem já leu a Bíblia e gosta muito da tradição cristã, vocês vão encontrar algumas semelhanças, vai ser bem divertido. Essa parte eu li no final da última reunião, que é a abertura da regra, falando de como o mestre da retidão, ele está propondo, na verdade, uma comunidade espiritual. E é uma aliança dos filhos da luz, é como uma sanga espiritual, não a sanga como quando a gente vai num mosteiro, na nossa cidade, e chamam de assanga. A sanga é a comunidade daqueles que estão despertos para esse ensinamento. E aí, por isso, também, isso explicaria a profundidade de alma do mestre da retidão, explicaria a regra da comunidade ser tão rígida também, tanto pela questão da região, da época do tempo, que exigia uma certa rigidez para a sobrevivência, mas também o fato de serem regras da vida ocultista, da senda espiritual, que possui suas regras, como a gente sabe. Então, todos são livres para se ingressar na ordem e eles passam por um período de provação de 1 a 2 anos, onde eles são examinados pelo mestre da retidão, e depois tem um período de 3 anos que eles têm que ficar em silêncio, só aprendendo e comungando com a comunidade, depois mais 7 anos de treinamento, e aqui a gente começa com as novidades. Esse trecho de antes é a abertura, né, da regra. Eu deixei no link, desculpa, estou dando muitas imagens. Esse link aqui em cima é o que eu mandei lá no grupo, que é o que tem a regra da comunidade na íntegra, para quem quiser salvar depois. A regra segue. Aqui vai ser só trechos da regra. Quando mudar, eu aviso, tá bom? Há uma bênção aos postulantes. Os postulantes aqueles que querem ingressar na comunidade. E os sacerdotes abençoarão todos os homens que estão com Deus, que caminham com perfeição em todos os seus caminhos, dizendo que ele vos abençoe com todo o bem e vos preserve de todo o mal. Que ele ilumine os vossos corações com a sabedoria vivificadora e vos conceda o conhecimento eterno. Que ele erga a sua face misericordiosa para vós, para a vossa alegria eterna. Então, os homens que serão abençoados pelos sacerdotes são aqueles que estão com Deus e caminham no caminho de retidão, no caminho de perfeição, né? Vai ser sempre essa linguagem que os essênios vão usar. Na reunião passada eu fiz aquele paralelo com o óctuplo caminho no budismo ser chamado de reto, né? Reta compreensão, reto entendimento, reta fala, reta ação, reta energia.
É sempre o caminho de retidão. E essa vai ser a ênfase dos essênios. Então, aqueles que querem ingressar na comunidade dos Filhos da Luz e caminhar em perfeição nos caminhos de retidão, esses serão os abençoados. E que eles possam ser preservados de todo o mal. Como é que é o Pai Nosso, né? Preserve de todo o mal. Que Ele ilumine os vossos corações com a sabedoria vivificadora. A sabedoria que não está na mente, que ela está iluminando o coração. A sabedoria que vivifica, a sabedoria que nos traz vida, que nos desperta. E talvez a gente possa entender aqui como a luz de Budi, mas é essa sabedoria, a sabedoria que é a sétima chave no portal da voz, do terceiro fragmento da Voz do Silêncio, né? Tem as 7 chaves, a sétima é Prajna, Dhyana, sabedoria. O que leva o despertar de um Buda? Prajna e Bodhicitta, compaixão e sabedoria. Então, essa sabedoria que nos transforma em vivos e não mais em mortos, vivos é despertos, Buda é um iluminado, Buda é um desperto, Jesus é um vivo. Tá parecido, né? E que Deus, né, nos conceda o conhecimento eterno. É a gnosis aqui. O que é a gnosis? É esse conhecimento eterno, esse conhecimento interior, que não é intelectual, que é um conhecimento do Espírito, e que quando ele se une ao Espírito Divino, ele se torna uma ferramenta da eternidade, ele faz com que nós possamos atingir a eternidade, né, a vida eterna, que a gente chama no cristianismo. Então, que ele erga sua face misericordiosa para vós, para a vossa alegria eterna. Porque o que é eterno diz respeito ao mundo divino, o que é eterno diz respeito à unidade, ao absoluto, ao Espírito em nós. O que é transitório é o mundo manifesto, é o mundo da matéria, é o mundo da manifestação, é o mundo onde o karma ainda está atuando. Se ainda há karma, a gente está preso aqui. À medida que a sabedoria vai nos libertando das ações errôneas e nos coloca no caminho da retidão, a gente deixa de gerar karma e nós nos tornamos realmente despertos e vivos. Então, essa é a entrada na comunidade essênia. É isso que eles estão propondo, no meu entendimento. A continuação da regra era muito longa e uns trechos muito confusos. Então, eu fiz um resuminho e a gente discute aqui. A regra vai falar das maldições e dos infernos que vão acontecer com aqueles que buscam o caminho da luz, mas olham para as trevas e se deixam levar pelas paixões. Isso está muito presente no ensinamento de Jesus nos apócrifos gnósticos. Eu sempre vou citar aqui no Pistis Sophia, que é um texto gnóstico de Jesus com vários discípulos, existem longas e longas passagens que ele está explicando para os discípulos o que acontece com cada um que comete um ato vil, um ato de iniquidade, um pecado. Lembrando aqui que pecado é errar o alvo. Tá? Então, agir com pecado é agir contaminado por um vício, agir contaminado por uma paixão. É não agir com clareza, não agir com sabedoria. Então, nos textos gnósticos, Jesus vai ter vários diálogos com os discípulos explicando. Então, o que acontece com o ladrão? O ladrão vai morrer e depois vai retornar. Ele assume que o renascimento existe no cristianismo gnóstico, tá? Isso não está em discussão. A gente tem que partir desse pressuposto. Há renascimento para Jesus. Então, o ladrão vai renascer num corpo que vai ser preparado de tal forma para ele, e essas vão ser as consequências. O assassino vai ser de tal forma. O blasfemador, assim por diante. Isso a gente encontra nos diálogos de Jesus nos textos gnósticos. Aqui a gente está falando da regra da comunidade essênia do ano 150 a.C. Nos fala mais assim, né? Agora é antes da Era Comum. Eu tenho que me treinar nisso. Então, a regra vai falar. Aqueles que estão buscando o caminho da luz, novamente aqui, a postura dos essênios ela é mais rígida, é mais focada numa abordagem de luz e trevas, de punições. É um pouco pesado para a gente, às vezes, que não está muito acostumado. Mas quem busca o caminho da luz, mas se desvia do caminho e olha para as trevas, e se deixa levar por suas paixões, e vai arar na lama, essa é a expressão que está na regra da comunidade, então, em vez de você arar nos campos férteis, que dão bons frutos, você vai arar na lama, né? A imagem que a gente tem que ter. Quando a gente vai arar na lama, porque nós estamos dominados pelas paixões, nós voltamos impuros. E esse sofrerá maldições, ele vai renascer em infernos. E aqui não é inferno no sentido católico, tá? Não é céu e inferno.
é mais naquele sentido quase grego, assim, o Hades, aí tem os submundos, e não é eterno, não é para sempre, depois essa pessoa volta. Talvez a gente possa fazer um paralelo com os infernos pessoais das regiões do Kamaloka, né, que vai ser o inferno de cada pessoa. E aquele que despreza o ensinamento não será considerado entre os justos. Ao desprezar os preceitos, permanecerá impuro, e nenhuma água poderá purificá-lo. Aqui nessa imagem eu trouxe a foto da piscina de purificação, né, daqueles banhos que eles imergiam e saíam todas as manhãs e todas os fins de tarde antes da comunhão e do ensinamento. Então, estes que têm acesso ao ensinamento, que buscam o caminho da luz, mas desvia o seu olhar e olha para as trevas e se contamina para a lama, esse permanecerá impuro, porque a impureza não é física, é a impureza da alma, e nenhuma água será capaz de purificá-lo. E aí o texto continua: os pecados são eliminados através da conduta correta. Assim, ele poderá contemplar a luz da vida. Ele será limpo de todos os seus pecados pelo Espírito da Santidade que o une à verdade divina, e a sua iniquidade será expiada pelo Espírito de Justiça e humildade, e sua carne será purificada pela água que limpa. Então, a conduta correta é o que vai ajudar a eliminar os pecados. O que é a conduta correta? A retação. Quando a gente age retamente, a gente não gera mais karma, a gente não está em desarmonia com a vida divina. Nós estamos agindo a partir da vontade divina, seja feita a vossa vontade. Quando nós encontramos essa harmonia interior, que é o tal nas tradições orientais, que é o caminho de fato, não há mais conduta errônea, não há mais karma, não há mais impureza. E ao ter uma conduta correta, a gente pode eliminar os nossos pecados. Então não é não é alguém que nos salvou, não é tem que se arrepender, porque a gente se arrepende e muda a conduta, mas não é porque se confessou, ou se arrependeu, ou simplesmente aceitou. A gente precisa, cada um de nós, ter uma conduta correta, e é isso que vai nos salvar. E aí nós poderemos contemplar a luz da vida, e ser limpo de todos os pecados pelo Espírito de Santidade que o une à verdade divina. Por que ele está dizendo que é um Espírito de Santidade que une à verdade divina? A busca espiritual é sempre essa, é a união do nosso Cristo interior, a nossa luz interior, o Buddha, o Atma que está em nós, com a alma do mundo, com o Atma do universo, a unidade, a plenitude, o absoluto. Então, o texto Essênio, ele também vai trazer essa ideia de que há uma santidade em nós que nos une à verdade divina. E através da justiça e da humildade. E aí sim as águas poderão nos purificar. E é o caminho da pureza. Mas só um detalhe, nunca se considerou que essa imagem, eu vou só falar da foto brevemente, fosse uma cisterna, né? Fica claro que são piscinas de abluções, porque nas cisternas não precisa ter escadas, né? A escada dá muito trabalho de fazer. E aí eles foram, depois de descobrir o texto, ficou óbvio o que era. Então dá para imaginar, né? Eles entrando aí todos os dias. E aí são imagens de como imaginam que fosse a vida dos essênios, né? Os textos enrolados, as mesas compridas, eles sempre de branco, cabelos longos e barbas longas, e a regra da comunidade segue, mais um trecho. O mestre da retidão, ou mestre na comunidade, né, o da retidão foi o primeiro, instruirá todos os filhos da luz e ensinar-lhes-á a natureza de todos os filhos do homem, de acordo com o tipo de espírito que possuem, os sinais que identificam as suas obras ao longo da vida, o juízo final para o castigo e a hora de sua recompensa. Tem muita coisa aqui, né? Então, o mestre vai ensinar os filhos da luz, aqueles que foram consagrados na comunidade, aqueles que colocaram o pé na corrente, na nossa linguagem. E ele vai ensinar a natureza dos filhos dos homens, que é toda a humanidade, todos nós que não somos ainda despertos, não somos Cristos despertos, não somos filhos da luz, a nossa natureza vai ser identificada de acordo com as nossas obras. Qual é o tipo de espírito que nós possuímos e quais são os sinais das nossas obras. E a partir disso,
que a gente vai ter o juízo, e esse juízo final não é o fim do mundo, é o pós-morte. Isso fica claro quando a gente vai ler os gnósticos depois, pelo menos eu acho que faz sentido. E a hora da recompensa. Então, lá em Pis Sofia, quando morre, passa pela Virgem de Luz, e ela dá um carimbo de quem tem acesso aos mistérios pode passar, quem não tem precisa voltar. E quem fez muitos atos vis de iniquidade vai ser mandado para as regiões inferiores. É assim que Jesus chama em Pis Sofia. E nas regiões inferiores tem graus, e tem graus de punições. É que nem a gente imagina, o inferno de Dante, o Hades, é bem naquela linguagem mesmo. Mas isso vai ser por um tempo, e aí depois a alma vai voltar, ser julgada pelos julgadores, e aí ela vai retornar para um corpo, uma nova encarnação ou não, né? Dependendo da qualidade dessa alma. E é isso que ele está dizendo aqui, que os filhos da luz vão aprender a identificar a natureza dos filhos do homem, dos filhos dos homens, quer dizer, não é do homem. E qual é o tipo de espírito que possuem. Jesus vai trazer essa visão sobre os tipos de espírito que cada pessoa possui. E Paulo, nas cartas paulinas, reforça essa visão também. A gente encontra tanto nos apócrifos quanto no Paulo, que alguns autores vão dizer depois que os gnósticos eram metidos, se achavam os VIPs do mundo, ou os aristocratas, porque eles separavam as pessoas em três. E aí a gente tem os ilíacos, aqueles que são filhos da terra, o espírito é um espírito muito terrestre. Os psíquicos são os psíquicos, é a parte mais da alma, das emoções, mas já um pouco mais envolvido. E os pneumáticos, pneuma e espírito. Então, os gnósticos, eles diziam nos textos que eles são os pneumáticos, porque eles estão buscando o espírito. Mas não é que existem tipos de pessoas, tipo, tem o grupo dos ilíacos, tem o grupo dos psíquicos e o grupo dos pneumáticos. Não, todos nós transitamos nessas três regiões. Por isso que o mestre vai ensinar de acordo com o tipo de espírito que cada pessoa possui. Uma pessoa muito terrestre é uma pessoa que está totalmente dominada pelos seus sentidos físicos. Ela vive simplesmente para o mundo, buscando os prazeres do mundo. Ela é dominada pelas sensações e pelos vícios do mundo. Então, a gente pode dizer que é uma pessoa bem, vou forçar aqui com a teosofia, assim, bem presa ao camamanas, assim. Cama, é desejo, é mundo. É o ilíaco, é o terrestre. A pessoa psíquica, nos textos gnósticos, diz que ela já está começando a buscar os ensinamentos da luz, mas ela transita, ela é instável. Ela busca o conhecimento, mas ela ainda não atingiu o espírito. Então, é a maioria de nós, eu acredito aqui, que somos buscadores, nós estamos aqui tentando. Então, enquanto o ilíaco seria o camamanas, o psíquico a gente coloca ali no manas inferior, que ele ainda tem, assim, a força do astral atuando sobre ele, tem um pouco da mente racional concreta, mas ele está olhando para cima de vez em quando, transitando. E o pneumático, os espirituais. Então, isso também é encontrado nos ensinamentos dos essênios, que as pessoas têm tipos de espíritos. E cada tipo vai gerar sinais, karmas, e dependendo desses karmas, vai haver um juízo ou uma recompensa. O Deus do conhecimento provém tudo o que é e tudo o que será. Se a gente trocar por gnoses aqui, fica bem bonito. A gnoses provê tudo o que é e tudo o que será. Claro que os essênios, eles não usavam grego, então eu não sei qual é a palavra que está em hebraico. Antes mesmo de todas as coisas existirem, ele já havia estabelecido o seu plano integral. E quando passam à existência, como lhes for determinado, em concordância com seu glorioso plano, que elas cumprem as suas tarefas sem modificações. As leis de todas as coisas estão em suas mãos, e ele supre todas as suas necessidades. Ele criou o homem para governar o mundo, e designou-lhe 2 espíritos com os quais deverá caminhar até o advento do seu juízo final, o espírito da verdade e o espírito da falsidade. Quem é ele aqui? É o Pai, que é mencionado na Bíblia. É o Pai de Jesus? Não, é o Pai divino, é o Pai espiritual. Ele está falando no texto essênio, Jesus não nasceu ainda. Então, esse texto já está falando desse Pai, como os profetas falavam, né? Eu não estou falando de uma grande novidade, no Velho Testamento a gente encontra essa linguagem. Mas aqui a gente encontra que
que ele estabeleceu um plano integral, quer dizer, desde a primeira manifestação do universo, puxando para a doutrina secreta lá, a primeira ronda da primeira cadeia planetária. A gente pode tentar entender aqui com a nossa linguagem que está sendo dito. Foi feito um plano. Houve uma manifestação, não é um Deus sentado numa nuvem que bolou um plano e falou, vou criar o mundo. Não, é o plano do Pai. E o Pai é o Uno. E tudo que existe, existe por causa do Uno. A unidade primordial de todas as coisas. E todas as leis e todo o plano divino vem dele. E ele criou o homem para governar o mundo. Mas esse homem aqui não é o ser humano. O homem é a imagem da humanidade primordial, é o Adão Kadmon. E ele está além de nós enquanto pessoas. Ele não está falando das pessoas. Mas isso dá origem ao que hoje a gente chama de humanidade. E esse homem foi-lhe designado 2 espíritos, com os quais nós iremos caminhar. Nós temos esses 2 espíritos até o juízo final, que eu interpretaria como o fim do ciclo. E aí, quais são esses 2 espíritos? O espírito da verdade e o espírito da falsidade. Isso também é um ensinamento gnóstico. Isso também vocês vão encontrar nos textos de Nag Hammadi, nos textos de gnósticos e em Pisci Sophia. Existe um espírito da falsidade. Jesus, em Pisci Sophia, chama de um falso espírito. Qual é a função do falso espírito em nós? O falso espírito é o espírito que foi colocado em nós pelo demiurgo, que é o grande ego. O demiurgo, que é o ego, que é a ignorância, ele gera, com seus arcontes, o falso espírito em nós. O falso espírito nos incita a pecar. Por isso que eles falam que nós temos demônios dentro de nós. Mas tudo isso é da criação do homem enquanto manifestação, né? É a linguagem mitológica que eles usam. Esse falso espírito, ele está sempre em embate dentro de nós. Ele está sempre como a avidya, como a ignorância, como o kama manas, fazendo a gente ter ações que nos levam a mais sofrimento, porque nos causam apego, nos causam raiva, nos causam egoísmo, nos causam paixões e vícios. Mas existe um outro espírito, que é o espírito da verdade. O espírito da verdade é o Cristo dentro de nós. Que no mito gnóstico vai ser quando a Sofia, a alma, cai na matéria e Cristo precisa vir resgatá-la. E a Sofia, ela clama para ser ouvida, ela é como uma alma presa dentro de um calabouço. E ela está sendo coberta por todos os espíritos da falsidade. E a gente precisa, a partir da purificação espiritual, a gente vai retirando esses espíritos, a força do espírito da falsidade, para que o espírito da verdade possa reinar em nós. Isso é a vitória de Cristo dentro de nós. Quando Paulo fala para nós sermos como Cristos, e que Cristo em nós é a esperança de glória, porque é a força de Cristo em nós, é a esperança dessa glória, de vencer o espírito da falsidade. Os essênios, assim como Jesus, vão trabalhar com esse embate das luz e trevas. São 2 espíritos dentro de nós, que não são um diabinho e um anjinho, mas a gente tem essa imagem, que nos incitam, ora ao vício e ora à virtude. E cabe a nós, com esforço, permitir qual que vai vencer. Os nascidos na verdade brotam de uma fonte de luz, mas os que nascem da falsidade brotam de uma fonte de trevas. O príncipe da luz governa todos os filhos da retidão que andam pelos caminhos da luz. Mas o anjo das trevas governa os filhos da falsidade que caminham pelos caminhos de trevas. Por isso que depois, mais tarde, vão dizer que o Mani era luz e trevas, né? No maniqueísmo, que a gente viu um dia, é a questão, novamente, dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E quem é filho da luz? É quem nasce na verdade. Porque a verdade liberta, porque quando a gente nasce a partir da verdade, brota a fonte de luz dentro de nós. E nós nos tornamos, então, filhos da luz. Nós nos tornamos vivos. E o espírito da falsidade não tem mais nenhum poder sobre nós. Nós vencemos a batalha. E eles trazem, os essênios, essa imagem de que é um príncipe da luz e governa com retidão, que anda nos caminhos da luz. Mas que há também um anjo das trevas,
que governa com falsidade, que incita as pessoas ao erro, à ignorância. A força da ignorância nos ensinamentos budistas é descrito como uma das coisas mais fortes na nossa psique. Né? O último grande grilhão que tem que ser vencido é a ignorância, que é a visão real, é a visão da realidade, que é a visão do eu, o eu como algo que não existe por si só, mas que é essa construção que se manifesta no mundo. Então, o anjo das trevas é essa grande ignorância que governa os filhos da falsidade. E aqui o texto pode estar falando tanto no sentido mitológico, simbólico, que os filhos da falsidade são como nos gnósticos, os arcontes do demiurgo, os regentes que tramam contra a alma, que tentam fazer a alma ficar aprisionada, né, que colocam a alma na caverna de Platão, como também pode ser aquelas pessoas que escolhem seguir esse caminho, que é um caminho voltado para o desenvolvimento do poder egóico, do eu sou poderoso, eu quero ficar rico, eu quero ter poder sobre as outras pessoas. Algumas pessoas, infelizmente, escolhem esse caminho. Então, elas têm salvação também, né? Se elas caminharem na retidão, eventualmente. Mas os essênios vão trabalhar muito com essa dicotomia. O anjo das trevas desencaminha todos os filhos da retidão, e até que ele desapareça, todos os seus pecados, iniquidades, perversidades e atos fora da lei cometidos pelos filhos da retidão são causados pelo domínio desse anjo, de acordo com os mistérios de Deus. Aqui é o anjo dentro de nós. Os gregos também usavam essa imagem do anjo. Não sei se os cabalistas medievais também têm a ideia do santo anjo, que não é um anjo fora de nós, não é o anjo Gabriel, não é é o anjo interior. Esse anjo é chamado um anjo bom e um anjo mau. Na tradição grega também, você tem o Agato-daimon e o Kako-daimon. O Agato-daimon quer despertar a luz dentro de você, e o Kako-daimon trabalha para as trevas. Os essênios também estão falando disso, de dois anjos. E esse anjo das trevas, ele vai desencaminhando esse poder da ignorância, que vai nos desencaminhando. Há um caminho de retidão, mas o anjo das trevas dentro de nós trabalha para que a gente não consiga encontrar esse caminho. Aqui estão as grandes provações no Shelado, aqui estão aquelas grandes dificuldades de encarar a própria sombra que surge no caminho das iniciações, no caminho espiritual, da senda espiritual acelerado, que alguns vão escolher trilhar, porque a gente está abrindo as portas para olhar de frente esse anjo das trevas dentro de nós. Na tradição dos Rosa Cruzes, anos e anos depois, eles vão chamar isso do espectro do umbral. O que é um umbral? Um umbral é um pórtico. Aquele que passa por esse pórtico se liberta de uma condição de ignorância. Mas você só consegue passar por esse pórtico se você encara o seu espectro que está no umbral, que é tudo de negativo, toda a sombra que há dentro de você que você precisa vencer. Parece uma coisa assim mitológica de filme da Disney, mas nas tradições espirituais, nos textos sobre a senda, isso é sempre retratado. Existe uma passagem lá das cartas dos mestres de sabedoria em que o mestre fala para o Olcott, ajuda a HPB, ela está enfrentando o seu espectro, ela está em grande dificuldade e ela precisa de um amigo. Está lá nas cartas do mestre de sabedoria, eu não vou lembrar qual, mas se vocês lerem, vocês vão encontrar essa passagem. Então, o espectro do umbral é esse grande limite que nos mantém presos no sofrimento e nas trevas. E ele precisa ser vencido. E ele só vai ser vencido à medida que a gente não permite que ele tenha mais poder sobre nós. Que ele não incite a gente a ter iniquidades e perversidades e agir fora da lei. O que é agir fora da lei? Não é porque a Torá mandou. A lei é a lei espiritual. É agir com retidão. É não agir causando um karma negativo, gerando um karma negativo. Se a gente age com retidão, a gente encontra os mistérios de Deus.